Pessoal, muito boa noite a todos que se encontram aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, nosso abraço, sintam-se também aqui presentes conosco. E de início, como é de nosso costume, buscando sutilizar ainda mais as nossas vibrações, os nossos pensamentos, foquemos a nossa mente no instante de agora, esquecendo por alguns instantes o dia que se passou, as atividades desenvolvidas dentro ou fora de nossos lares, as conversas levadas a efeito, enfim, que nós tenhamos a necessária concentração suficiente para que os ensinamentos que o Espiritismo nos põe sejam devidamente assimilados por todos. Assimilados e utilizados como movimento renovador da própria vida. Pois estamos em uma verdadeira escola. Tendo a doutrina dos Espíritos como um manancial inesgotável de ensinamentos, todos nós, alunos por vezes repetentes dos bancos escolares das existências várias, estamos aqui sedentos de maior aprendizado superior, para que assim possamos nos conduzir de modo mais acertado na vida, mais em sintonia com as leis universais. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, abençoe os nossos esforços, que deverão ser incessantes para o nosso crescimento, para a nossa renovação interior, dia após dia, avançar, nem que seja 1 milímetro, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, obras póstumas, textos atribuídos a Allan Kardec, conforme vocês já estão acostumados, nós estamos aqui comentando esses trechos todos que aqui se encontram, que são colocados aqui à guisa de capítulos, uns não têm tanta relação com outros, porque foi feito mais ou menos um apanhado para esse livro ser construído em 1890. Hoje nós vamos falar a respeito do estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Fotografia, telegrafia do pensamento. São, entre aspas, 2 capítulos que nós iremos aqui analisar. E a partir da semana que vem, por uma incrível coincidência, nós já estamos entrando aí praticamente em dezembro, nós começaremos um estudo acerca da natureza do Cristo, onde falaremos a respeito das provas da natureza do Cristo, dos milagres, das palavras de Jesus que provariam a sua divindade, das palavras de Jesus depois de sua morte, da dupla natureza dele, da opinião dos apóstolos, da predição dos profetas. O Verbo se fez carne, o Filho de Deus e o Filho do homem. Então isso irá coincidir de maneira muito auspiciosa sobre o Natal que está aí se aproximando. Mas isso fica para a semana seguinte. Hoje vamos falar sobre fotografia e telegrafia do pensamento. Mas telegrafia? Por que será que Kardec usou essa palavra aqui? Porque na época de Kardec, século XIX, para você se comunicar com alguém à distância, a máxima tecnologia era a telegrafia. Não existia rádio, não existia televisão, não existia celular, não existia internet. Para você se comunicar a longas distâncias, era dessa forma aqui. Se Kardec estivesse escrevendo os textos hoje, obviamente ele ia falar de internet. Sem sombra de dúvida, de redes sociais. Como naquela época não existia, o máximo da tecnologia era a telegrafia, portanto ele usa isso daí como uma maneira
de nos explicar a forma de comunicação de uma pessoa a outra, sem nenhum intermediário material. Nossa, Daniel, mas isso é telepatia. É telepatia. Por que Kardec não usou essa palavra? Porque na época dele essa palavra ainda não existia. Essa palavra foi cunhada um tempo depois que Kardec desencarnou. E, obviamente, ela ficou consagrada pelo uso. Então, é difícil você ouvir falar assim, nossa, telegrafia do pensamento. Não, você vai falar em telepatia, que é uma realidade. E vamos falar da fotografia do pensamento. Como assim fotografia? Quando a gente tira uma foto de algo, esse algo fica retratado em algum lugar. Nos dias de hoje, na memória dos nossos dispositivos eletrônicos. Quer dizer que o pensamento, ele fica retratado em algum lugar? Ele tem alguma imagem? É isso que Kardec nos coloca aqui. Ele nos coloca a base desse conhecimento, que é um conhecimento que é uma chave para desvendarmos inúmeras ações, inúmeras situações da nossa vida, que nós, quando não temos esse conhecimento, jogamos a conta de mistérios. No entanto, é necessário que nós entendamos os pródromos dessas ações aqui de telegrafia, fotografia do pensamento, na base do fluido que nos envolve, do qual se constitui o nosso corpo espiritual. Porque é assim que Kardec começa e é assim que ele destrincha esse assunto. Antes dele falar do teto, ele fala, obviamente, da base. E a base aqui é entendermos a questão da energia que nos rodeia. Entendermos a questão da energia que é utilizada para a formação do nosso corpo espiritual. Entendermos também a questão do pensamento, já que o pensamento é a base de tudo o que existe. Aliás, o próprio universo nada mais é do que a materialização do pensamento de Deus. E nós, que somos filhos do Altíssimo e detemos uma centelha da divindade, obviamente, nós temos, dentro das nossas limitações, condição de sermos co-criadores dentro da criação divina. E isso tudo se efetua através da força do pensamento. Nós damos um rumo para a nossa vida e esse rumo nos é dado através do nosso pensamento. E é justamente ele que nos explica esses dois aparentes enigmas das nossas existências. Todos nós sabemos que Deus criou tudo o que existe. E que tudo o que existe se configura como sendo uma transformação de uma energia primordial, que Kardec denominou de fluido cósmico universal, do qual nós falamos já muitas vezes largamente aqui no centro. Por que Kardec falou fluido e não energia? Porque na época dele era muito mais comum se utilizar o termo fluido para se referir à energia. Tanto que na obra dele é muito comum ele falar fluido elétrico e não energia elétrica. Fluido magnético e não energia magnética. Porque era o linguajar utilizado dentre os cientistas daquela época, século XIX. Quando se fala em fluido cósmico universal, na verdade estamos falando de um tipo de energia que constitui tudo o que existe, de visível e de invisível nesse universo. Tudo, na sua base, na sua essência, nada mais é do que uma consequência das mudanças inúmeras e das inúmeras combinações dessas mudanças do chamado fluido cósmico universal. E o nosso próprio corpo espiritual é constituído, obviamente, dessa substância. Aliás, cada planeta que existe nesse universo, cada planeta é formado de muitas modificações dessa mesma energia. E essa mesma energia, num estado mais livre, ela constitui uma espécie de atmosfera de cada planeta circulante nesse universo. Então, além da atmosfera que nós temos, que é a atmosfera onde nós aurimos o oxigênio, onde nós jogamos o dióxido de carbono, podemos nos expressar dessa forma. Existe mais ou menos uma atmosfera energética que envolve o nosso planeta, que, embora não sendo uniforme,
dá origem a tudo que existe aqui no nosso planetinha, inclusive ao nosso próprio corpo espiritual. Cada planeta tem uma atmosfera energética que lhe é própria. É como se cada planeta tivesse uma aura que lhe é própria. Marte tem uma aura que lhe é própria, que é diferente em termos constitucionais da energia do nosso planeta, que por sua vez é diferente da energia de Saturno, que por sua vez é diferente da energia de Netuno, e por aí vai. Quando nós reencarnamos em um planeta, o nosso corpo espiritual, ele vai ser formado das energias constituintes daquele planeta. Então, se nós estamos agora aqui na Terra, o nosso corpo espiritual, ele é formado do fluido planetário daqui da Terra. Se porventura, ao desencarnarmos, tivermos o merecimento de reencarnar em Marte, que é um grau evolutivo acima da Terra, o nosso corpo espiritual será constituído das energias de Marte, daquele planeta, que são diferentes das energias daqui, embora na base, na essência, seja tudo energia cósmica universal, fluido cósmico universal. Então, o perispírito é formado disso. É claro que no estado normal, o perispírito ele é invisível. Como a gente sempre fala aqui, nesse salão existem inúmeros espíritos desencarnados, acompanhando o nosso estudo, nos inspirando, nos auxiliando, nos dando os passes, ajudando outros espíritos desencarnados que aqui estão. Ou seja, numa atmosfera de trabalho, uma atmosfera harmônica e positiva. E, no entanto, não estamos vendo nada disso. Isso porque o corpo espiritual é composto de uma matéria muito mais sutil do que a nossa matéria orgânica. Ah, Daniel, mas você está falando em energia, agora você falou em matéria? Na base é tudo a mesma coisa. Porque a matéria nada mais é do que energia condensada, energia coagulada. Então é como se a energia do corpo espiritual dos nossos irmãos desencarnados aqui configurasse uma matéria sutilíssima. Só enxergaremos esses indivíduos aqui estando ou fora do corpo, ou se nós fôssemos dotados da faculdade de vidência. E que mesmo assim um indivíduo que é médium vidente não vai enxergar toda a população espiritual de um ambiente. Isso é raro. Vai enxergar talvez um ou outro espírito por aí. Fora essas condições no estado normal de invisibilidade, mas ainda assim a matéria. André Luiz nos esclarece que o corpo espiritual é formado por átomos, numa outra faixa vibratória. Inclusive por elementos que não constam na nossa tabela periódica. O próprio solo do mundo espiritual é formado desses elementos. A natureza do plano espiritual, as construções do plano espiritual, enfim, dessas energias condensadas em átomos. Então, o corpo espiritual formado desse fluido cósmico. E esse corpo espiritual detém uma luminosidade. Uma luminosidade que o rodeia. Ah, só quando estamos fora do corpo desencarnados? Não, quando estamos no corpo também. Se nós pudéssemos ver, cada um de nós possui essa energia, espraiada de si para fora. Energia essa que fica ao nosso redor um formato de ovo, um formato ovoide, né? E que se afasta do nosso corpo físico a distância de alguns centímetros. Aliás, uma distância que é variável de acordo com o grau evolutivo da pessoa. É aquilo que é chamado de aura. Você não vai encontrar a palavra aura na codificação de Kardec. Você vai encontrar atmosfera energética, atmosfera fluídica. É tudo a mesma coisa. Então, todos nós que estamos encarnados, nós temos a nossa energia própria, a nossa aura. E essa aura, André Luiz nos explica, ela é formada pelas energias que vêm das nossas células físicas, porque ele compara cada célula nossa como sendo um pequenino motor, que trabalha e que nesse trabalho produz uma série de coisas, inclusive energias, muito sutis muitas delas. Essas energias elas vão se juntando, formando uma camada energética ao nosso redor. Energias que vêm das nossas células físicas.
E essas energias, elas são profundamente modificadas pelo nosso pensamento. Profundamente modificadas. Coisa que não acontece com as plantas, coisa que não acontece com os animais. Porque as plantas e os animais também têm essa camada áurica ao redor. Tanto que se você pegar uma máquina Kirlian, que é uma máquina de fotografia de aura, e colocar ali uma folha, colocar ali um cogumelo, você vai observar uma energia que transborda dali. De um animal, idem, e de um ser humano, idem. Tanto que dá até para nós verificarmos o estado de saúde e de doença de um indivíduo com base na análise da aura dele. O Serviço de Saúde da Rússia utiliza a análise da aura dos indivíduos como método de avaliação complementar da saúde dele, do indivíduo. Não sei se eles vão por esse conceito de corpo espiritual. Talvez eles fiquem naquele conceito de uma energia que escapa só do nosso corpo físico. Que seja, mas já é um bom avanço. E isso daí eu tenho certeza que com o passar dos anos irá se espalhar por todo o planeta. Dá para inclusive verificar se o indivíduo vai ficar doente antes mesmo da doença se manifestar no organismo físico. Porque ela já está presente no corpo energético da pessoa, no corpo espiritual do indivíduo, no duplo etérico da pessoa. Há fotografias interessantíssimas do processo Kirlian, onde, por exemplo, se coloca o indivíduo antes do passe e depois do passe. E dá para ver perfeitamente a diferença áurica da pessoa antes dela tomar o passe e depois que ela toma. Existe uma harmonização completa daquela energia circulante no indivíduo ali. Fala. É errado a gente pensar que essa áurea seja um evento do perispírito sobre o espírito, ou seja, como uma energia elétrica, ela anima uma lâmpada que sai essa luz, o perispírito animando o nosso corpo emana essa áurea. Ah, entendi. Você está fazendo assim, uma comparação da nossa camada áurica como sendo uma lâmpada. Mais ou menos isso. O perispírito, ele anima o nosso corpo, e nesse processo de animação ele emana essa áurea. Sim, você está falando então do perispírito, ele anima o nosso corpo e nesse processo de animação formaria a aura. Só que a gente tem que ter o seguinte cuidado em pensar nisso. Não está de todo errado esse pensamento, não. De início, a gente tem que pensar que toda a força do pensar e toda a vitalização que acontece tem como origem o espírito. O corpo espiritual nosso, por mais que seja sutil e complexo, ele nada mais é do que um envoltório do espírito, assim como o nosso corpo também é um envoltório do espírito, só que um envoltório mais grosseiro, ambos envoltórios. A gente pode pensar da seguinte forma, que o pensamento que tem como origem o espírito, o pensamento se espraia pelo corpo espiritual, que por sua vez se espalha pelo organismo físico. E que dali espalha-se ao ambiente ao redor. Mas tudo tem como foco, tudo tem como origem o espírito. Tanto que o pensamento é ele que altera a nossa camada áurica. Como eu estava dizendo, das plantas e dos animais, eles também têm essa energia ao redor. Só que não existe ali um pensamento como o nosso pensamento. Aliás, só nos animais superiores, a gente pode colocar aí os chimpanzés, por exemplo, onde nós observamos aí já uma tendência a um pensamento de forma mais contínua. Tirando isso daí, nós não vamos observar pensamentos mais organizados nos outros animais, e sim fragmentários, como a gente vê aqui no ser humano, que é o pensar de forma contínua. Aqui, na espécie humana, essa energia áurica ela é profundamente influenciada pelo nosso pensamento. Então, os nossos pensamentos positivos, eles sutilizam as nossas energias. Tanto que o indivíduo dotado de uma aura luminosa, até mesmo os pintores do passado e do presente, intuitivamente já retrataram isso. Como que os santos são pintados? Com uma luz ao redor, não é verdade? Não é dessa maneira? Se não me engano, é Nossa Senhora de Guadalupe, é isso? Nas fotografias e pinturas de Nossa Senhora de Guadalupe, é toda uma gama de cores ao redor dela. Aí você olha aquilo ali,
a gente que sabe da questão da aura, fazer ali, ó, aí é a aura. É a aura dela, a energia que está emanando daquele espírito iluminado, né? E o contrário também é verdadeiro. Aqueles indivíduos de baixo nível são retratados como sendo aqueles que possuem uma compacta camada espessa negativa ao seu redor. Isso porque as energias do pensamento influenciam tremendamente o nosso campo áurico. Tremendamente. Então aqui a gente volta a falar a respeito do pensamento, que é um tema crucial para a nossa libertação ou para o nosso aprisionamento. Porque é com a energia do nosso pensamento que nós tecemos as nossas asas e com elas voamos rumo à perfeição. Ou é com a energia do nosso pensamento que nós confeccionamos as nossas algemas, que nos aprisiona a um estado de momentânea animalidade. Dor, sofrimento, alegria, êxtase são estágios e estados da alma tecidos pelo nosso pensamento, que tem como ali base as nossas emoções e sentimentos mais profundos. Por isso que o Cristo nos alertava, falando que a boca fala daquilo que o coração está cheio, falando dos nossos sentimentos, que os nossos sentimentos impulsionam o nosso pensar e dão a eles, imprimem a eles características específicas. Mas o que seria o pensamento? O pensamento, segundo aquilo que a gente viu nas obras de André Luiz, seria mais ou menos uma vibração da mente. Nossa, mas como é que é o processo de produção do pensamento ali na mente? Isso daí, os próprios espíritos, eles têm dificuldade em nos esclarecer a respeito desse ponto, desse assunto. Falta terminologia no nosso vocabulário. Né? Traduzindo, falta evolução para a gente entender isso mesmo. A mente vibra, e olha só como é que é o processo. A mente vibra, e nesse vibrar, existe um corpo que rodeia a mente, que é o chamado corpo mental. Esse corpo mental é um corpo, que é um envoltório da mente. Quando a mente vibra, produzindo o chamado pensamento, uma parcela, uma partícula desse corpo mental é destacada. Isso é, em essência, o pensamento. O pensamento nada mais é do que uma corrente de energia mental. E André Luiz nos esclarece que o pensamento ele é ponderável. O que é isso, ponderável? Que o pensamento não é uma abstração. O pensamento ele pode ser medido. O pensamento pode ser quantificado. No livro Nos Domínios da Mediunidade, logo no capítulo 2, se eu não me engano, ele fala a respeito do psicoscópio, que é um equipamento que existe no plano espiritual, cuja função é auscultar a energia áurica das pessoas, encarnadas, desencarnadas, e medir a densidade do pensamento dessas pessoas, se não me falha a memória. É um equipamento que ainda será inventado aqui na Terra. Mas no futuro, quando ele for inventado, nós vamos pegar esse equipamento, né, direcionar para alguém, e nesse alguém nós vamos definir o pensamento dele, a densidade do pensamento, o tipo de pensamento que essa pessoa tem. Porque o pensamento, ele é formado de energia. Assim como a luz é formada por partículas chamadas fótons, assim como a energia elétrica é formada por elétrons, o nosso pensamento também é formado por partículas. Por isso que ele é mensurável. E ele ganha um colorido, uma vibração de acordo com o estado emocional da pessoa, de acordo com os sentimentos do indivíduo. Ou seja, se o que faz o nosso pensamento ser produzido agora são sentimentos de ódio, de despeito, de raiva, de inveja,
automaticamente esses sentimentos imprimem no nosso pensamento uma característica densa, escura, viscosa, pegajosa. E essa característica vai depender muito do estado emocional do indivíduo. Se você for ver, cada tipo de mau sentimento vai gerar uma coloração mais densa, escura. Não são aquelas energias sutis e luminosas, são aquelas energias mais densas e mais escurecidas. E olha, pode falar. Daniel, por isso que às vezes você está num lugar, você vai entrar num lugar e de repente você sente mal. Porque já que a aura é uma energia, você chega e você... Excelente observação. Por isso que quando a gente entra num local, a gente está bem. Aí, de repente, a gente entra no local, a gente sente aquele ambiente opressor, aquele ambiente ruim, né? Nos dá até um sintoma físico, sensações físicas de mal-estar. Isso daí, nada mais, nada menos, acontece em decorrência de energias que não se cruzam, de energias que não estão na necessária sintonia. Daí o necessário mal-estar que às vezes acontece, que nos acomete. Bem por aí mesmo. Porque quando nós estamos numa assembleia, numa reunião de pessoas, onde todos pensam mais ou menos igual, todos têm as mesmas vibrações, as mesmas intenções, buscam os mesmos objetivos, nós nos sentimos em casa. Aquele ambiente para nós é um ambiente leve, é um ambiente bom, nós nos satisfazemos ali. E olha que eu estou falando em termos de uniformidade de sentimentos. Para um indivíduo mau, o bom, o que é? Ele está numa assembleia composta por pessoas como ele. Ali ele vai se sentir bem. Porque ali não existe o quê? O choque antagônico de energias, de vibrações. Agora, se você pegar esse indivíduo, que tem energias densas, e colocá-lo num ambiente elevado, ele não vai se sentir bem. A gente vê isso nas obras espíritas. Quando, de repente, algum obsessor é levado para um ambiente de uma reunião mediúnica, ele relata que ele não está se sentindo bem ali. Aí você pensa assim, poxa, mas nossa, um ambiente tão legal, tão bom, tão elevado, coisas boas são ditas, são praticadas ali, por que ele está se sentindo mal? Por isso mesmo, porque ele vibra de maneira antagônica. É como se você pegasse um sapo que adora ficar lá no pântano, tirar esse sapo e colocar num campo aberto, ensolarado, arborizado. Coitado dele, não é o ambiente dele. A mesma coisa, você pegar um beija-flor, que adora o campo aberto, as flores, o sol, o vento, e colocar num pântano, ou fechar ele num porão. Ele não vai deixar de ser um beija-flor, assim como o sapo não deixa de ser sapo. Mas ele não vai se sentir bem naquele local. E o que explica isso é justamente as energias antagônicas que nos rodeiam, né? Que às vezes nós sentimos e captamos aquilo ali. O que explica também, quando nós entramos em contato com algum indivíduo e começamos a conversar com ele e tal, de repente invade aquela atmosfera ruim, baixa, depressiva, negativa, você se sente desvitalizado. Aí você pode ter certeza, é uma energia antagônica sua, que não está te fazendo bem. E tudo isso tem por base o quê? A energia áurica que está ao nosso redor. André Luiz conceitua a aura como sendo a plataforma onipresente no contato com as rotas alheias. O que é isso? Que você entra em contato com o indivíduo e se comunica com ele muito antes de você abrir a boca. Energeticamente falando, você já está em contato com aquela pessoa. E o que dá a característica à sua aura? O seu pensamento. E o que dá a característica ao seu pensamento? O seu sentimento. Bons sentimentos geram bons pensamentos. Consequentemente, boas energias ao redor. E mais, esse pensamento ganha o quê? Ele não é simplesmente um pensamento, assim como a gente pode imaginar, o pensamento é como se fosse uma corrente elétrica. Sim, na sua base, na sua essência é, só que ele ganha contornos. O pensamento ganha forma, o pensamento ganha cor, o pensamento ganha movimento, ganha sons.
ganha cheiro. Então, quando nós pensamos coisas elevadas e positivas, as formas de pensamento que nós geramos são elevadas, são positivas. E isso tudo fica retratado na nossa camada áurica. Fica retratado naquilo que André Luiz chama de tela mental. Repare nas obras de André Luiz. Quando ele quer sondar o pensamento de alguém, ele fixa a concentração dele na tela mental da pessoa. E ali ele lê o que a pessoa está sentindo. Ou ali ele assiste a um verdadeiro filme daquilo que a pessoa pensa ou de atos passados da pessoa. Seja na presente existência ou em existências passadas. Isso é o que Kardec coloca aqui como sendo a fotografia do pensamento. O pensamento fica registrado, fica fotografado, impresso na nossa camada energética. Então, embora nós estejamos aqui impassíveis fisicamente falando, se nós estamos pensando o mal e coisas negativas, os desencarnados que estão ao nosso redor sabem exatamente aquilo que nós estamos pensando. Porque o nosso pensamento se expressa por energias, por formas. Eu posso estar pensando aqui em matar alguém, é o exemplo que Kardec coloca. Embora eu esteja aqui sorridente, pensando, vou matar aquela pessoa, né? E ninguém aqui está percebendo isso. Em termos energéticos, eu já estou aqui simulando como que o negócio vai ser feito. Um espírito pode estar aqui do meu lado e pode estar vendo as minhas intenções. E está. Ele só não pode, talvez, cravar se o fato vai realmente acontecer. Se eu vou realmente matar alguém. E nem de que forma vai acontecer, talvez, ou quando que isso vai acontecer, porque depende do meu livre-arbítrio, mas que a intenção fica ali registrada, ali fica. Pode falar. Pode falar. Daniel, se o pensamento tem essa coisa de ficar fotografado, o pensamento é ação. Sim. Então, se você pensa aquilo e você não vai fazer aquilo, vamos supor que você não vá. Ele fica registrado e essa intenção você também registra no seu perispírito, de alguma forma, numa outra hora, você vai ter que resgatar esse pensamento. O que vai acontecer é o seguinte, se eu pensei momentaneamente, eu quero matar aquela pessoa, eu quero esganar aquele indivíduo, né? Você já se imagina esganando aquela pessoa, você forma uma imagem, uma forma de pensamento daquele jeito, né? E essa forma de pensamento vai ter, inclusive, uma vida fictícia, uma vida, né? Que vai durar de acordo com a intensidade do meu pensar. Você quer esganar aquela pessoa, automaticamente isso já aconteceu. Um espírito que está aqui ao meu redor, ou até mesmo um médium vidente sintonizado, pode registrar essa minha intenção. Mas aí, de repente, né, o tempo passou e você mudou. Você não quer esganar mais aquela pessoa. Dali alguns dias você já esqueceu, já perdoou, enfim. Aquela energia que você gerou, aquele pensamento negativo, já se diluiu. Né? Ele já se transformou em alguma outra coisa, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora, se eu permanecer com esse tipo de pensamento repetido, o tempo todo, automaticamente eu vou dar uma vida maior a essa minha forma de pensamento, que vai me acompanhar para onde eu for, e que talvez, por conta disso, espíritos desencarnados de baixo nível vão encontrar em mim condições de me influenciar negativamente, para que, quem sabe, no futuro, quando surgir a situação, eu não materialize o ato. Daí, a importância muito grande no meu pensar, porque pensar coisa errada e coisa ruim a gente faz o tempo todo, né? E isso enfraquece as nossas defesas espirituais. Permite com que influenciações exteriores negativas surjam. A ideia nossa aqui é a seguinte: vigiarmos o nosso pensar e automaticamente buscar combater aqueles pensamentos negativos com pensamentos positivos de alto nível. Porque é uma energia diferente que vai ser gerada ali,
que vai automaticamente dissolver aquela energia ou transmudar aquela energia em algo mais positivo, em algo mais elevado. Isso é fundamental para a nossa vida. Fundamental. Porque o indivíduo que vive com pensamentos de baixo nível cria em si uma atmosfera opressiva. As energias vibratórias da sua aura caem, é campo aberto para a ação de obsessores, não é só de obsessor não. É campo aberto para multiplicação de vírus, fungos e bactérias. Quantas pessoas não adoeceram nessa pandemia por conta do medo? Do pavor? Quantas? Não se viram envolvidas, sendo bombardeadas com notícias e com comentários dos mais deprimentes possíveis, de tudo quanto é lado. E agasalhou aquela energia ruim, fazendo com que ela própria gerasse energias ruins de nível igual, abaixando o seu campo vibratório e, consequentemente, permitindo com que houvesse, com maior facilidade, a multiplicação viral. Não foi com uma outra pessoa isso não, tenho certeza. Muita gente aconteceu isso. Fala. Falando especificamente de fotografia, tem um material interessante de um japonês chamado Dr. Emoto. Ah, sim. Ele fez, né, Muito bem lembrado. viajou o mundo falando, né, da mensagem das águas. Né, O poder da água. onde ele pega e fotografa as partículas da água. E Excelente. expõe essas partículas a sons, né? Uhum. Músicas boas, palavras de amor e outras a palavras de ódio, mensagens nazistas, assim por diante. Né? E o resultado é que a água que era pura, né, ali colocada com mensagens ruins, ela vira uma água poluída. E ao contrário disso, uma água totalmente poluída, sob o efeito de influência, né, de boas palavras, de boas músicas, ela se torna uma água pura. Então, Excelente, muito bem lembrado. É um documentário que você pode ver no YouTube. Né? E a gente tem o vídeo, né? O poder da água. e tem o teste do arroz também, né? Tem o teste do arroz também. Dá para fazer em casa o teste do arroz. Lá ele ensina como faz o teste do arroz, inclusive. Teste do arroz. Ele pega um arroz cozido, né? E divide esse arroz cozido em duas porções. Aí uma você coloca num potinho, outra no outro potinho. No terceiro? Não entendi. Tem o terceiro teste, tem você pega 3 vidros, que é para um também para indiferença. Ah, para indiferença? Aí você não sabia. Porque é pior Do que o ódio. Aí você divide em 3 potes, né? Aí num pote, eu não sei se ele fala ou se ele escreve. Não sei. Né? Já não me lembro, mas vamos colocar assim que o indivíduo falasse. Colocaria o arroz num potinho, fecharia, né? E para aquele potinho você falaria horrores para aquele arroz. Só vibração negativa, pensamento negativo, palavra ruim, palavrão e tudo mais. Num segundo potinho, né, o arroz ali é colocado e você só fala palavras boas, palavras positivas, palavras elevadas e tudo mais. E no terceiro você coloca ali e nem dá bola para ele, é a indiferença, né? Dá para ver nitidamente o padrão de deterioração do arroz nos 2 potinhos, da indiferença e do ódio. Enquanto que naquele onde houve as palavras boas e positivas, ele permanece mais ou menos inalterado. É o poder da palavra. E o que é a palavra? A palavra é a materialização do quê? Do pensamento. É a materialização do nosso pensamento. Quando nós falamos, expressamos energia. Então, quando você manda alguém para o inferno, você está expressando uma carga energética impactante de baixo nível. E se a pessoa estiver mais ou menos ali sintonizada naquela onda, ela absorve aquela energia e não vai se sentir bem. Agora, quando você pega aquela pessoa, né, e fala coisas boas, elevadas, positivas, você também está jogando energia criadora ali. Criadora de estados emocionais positivos, elevados, se o indivíduo sintonizar na mesma onda, na mesma frequência. As experiências do cientista japonês com a água são muito interessantes. Né? Pegar a água, e a água ela é incidida sobre ela ali palavras boas, palavras positivas, ou palavras ruins, negativas, né? Ou uma música boa, uma música ruim, e depois aquela água é congelada.
Depois daquela água ser congelada, ela vai, obviamente, com o congelamento, ter um padrão de cristalização. Aí o que ele fazia? Ele pegava aqueles tubos de água congelada, fatiava e colocava no microscópio. Simplesmente assim, para ver o padrão de cristalização. É interessantíssimo. Interessantíssimo. Me chamou mais atenção nesse documentário dele, quando ele pega a água de um rio, que passava por uma reserva natural, um ambiente natural, sem interferência humana nem nada, e uma água de Tóquio, da torneira da cidade de Tóquio. Tem milhões de habitantes, né? O padrão de cristalização é totalmente diferente. Isso mostra e prova, fisicamente falando, aquilo que nós, no meio espírita, já usamos há muito tempo, né? Na fluidificação da água fluida, da água energizada. Imaginemos o padrão energético da água do centro espírita, como que deve ser. Saturada de energias boas, porque aqui se fala o bem, se faz o bem. Por isso que a água aqui é boa e é revigorante, energeticamente falando. Agora vá pegar a água de uma casa onde as pessoas que lá moram se agridem mutuamente. É palavrão para tudo quanto é lado. São agressões físicas e verbais o tempo inteiro. Imagina o padrão energético dessa água. Né? Vamos pegar a água do mandu e tomar. Né? Energeticamente falando, havendo ali, obviamente, a necessária sintonia, o indivíduo não vai se sentir bem. Sem sombra de dúvida que não vai. Então o pensamento se reflete, gente. Se reflete no nosso corpo espiritual, se reflete nas nossas energias, ele fica fotografado ali, inclusive nas coisas ao nosso redor. Nas flores, exato. Né? Pessoas que conversam com flores, as plantas, elas são mais vigorosas, mais bonitas, né? São mais vistosas. Sabe o que eu posso falar? Quando a gente viaja, elas murcham. Talvez. Fica. Tem com as flores também, né? Que esses testes tem. É verdade, tem com flores também. Que o pai pega com a filha e durante vários dias para uma planta só palavras negativas e positivas. A negativa morre e a outra vai florindo. Nesse documentário do Poder da Água, eu acho que ele faz testes com plantas também, né? E é mais ou menos nesse sentido. Sim. Ah, você conversa com planta? Tá certo. Você não é louca, né? Não é louca. Porque, na verdade, Francisco de Assis não conversava com os animais. E os animais entendiam. Só que a linguagem que o Francisco usava ali, de um amor ali, né? Top. E, obviamente, os animais, os reinos inferiores, entendiam e assimilavam, porque o amor é uma linguagem universal. E nós, dentro das nossas limitações, movimentamos o nosso potencial de amor para promover essas criações positivas nos reinos que nos são inferiores. Com as plantas isso é muito comum, tanto que planta sente muito o ambiente fluídico ao redor. Existem plantas que são verdadeiros termômetros energéticos do ambiente, né? Cita algumas aí para mim. Arruda, que é mais? Alecrim, espada de São Jorge. Nota para você ver, né? Em muitas lojas aqui, você vê um vasinho com espada de São Jorge. Não é verdade? Isso daí é como se fosse um termômetro da energia reinante ali no ambiente. Das energias que estão transitando por ali, das pessoas que estão transitando por ali. O máximo que ela pode fazer é absorver, né? Tem relatos, aí eu já vou ser sincero, não sei a exatidão desses relatos, se realmente isso funciona, se é verdadeiro. De plantas que são verdadeiros transformadores, né, que captam essas energias mais densas, transformando em energias mais naturais. Não sei se isso realmente é verdadeiro e funciona, né? Estou falando que eu já li coisas a esse respeito. Enfim, não desacredito também, mas que existem plantas que murcham ao contato de certas pessoas, sim. Não tem pessoas que têm o famoso mal olhado? Malóquio, tem o olho ruim? Né? Fala assim, nossa, que plantinha bonitinha, eu queria ter uma dessa na minha casa. A pessoa dá as costas e olha, a planta murcha. Isso acontece. Daniel, nossa, tinha uma pimenteira, mas estava carregada.
Secou a sua pimenteira. Não nasceu. Ou seja, o que aconteceu? Essa pessoa aí, do qual nós não vamos falar o nome, jogou uma energia ali que talvez não é uma energia de raiva, de ruindade, mas é uma energia de cobiça. Ai, eu queria tanto ter uma igual, né? Ou aquela invejinha que está lá dentro, né? Ai, podia ser minha essa planta, né? Alguma coisa assim. Essas pessoas, elas movimentam uma quantidade energética considerável, uma massa energética considerável. E nos reinos inferiores existe um ressentimento muito grande, não é só com planta não, ou com bicho, com criança. Criança, pequenininha, bebezinho, né? Não fica com quebranto com muita facilidade? O que é o tal quebranto que se fala aí? Senão aquela criancinha que captou um excesso energético, que entupiu os chakras dela, ainda muito pequenininhos, né? Para poder segurar tanta energia. Aí a criança chora, aí a criança não dorme, não come, fica irritada, mas dá um passo nessa criança para você ver. Benze essa criança para você ver. O raminho é murchado. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nisso que a gente está conversando hoje, entraria aquele que, de fato, eu faço até dessas coisas dos trabalhos que se falam de energia para outras pessoas ficar comigo? Sim, os trabalhos de magia negra? Os trabalhos de macumba? Sim, tudo isso é energia que é jogada de um caso para outro, de uma pessoa para outra. Tá bom, você vai lá e fala, olha, vou fazer esse trabalho com a Carolina, vou rolar, frango, tudo. Farofa e tudo mais. Tá, sua energia tá aqui. Aham. Mas eu tô aqui quietinha, elevada, Chico Xavier, André Luiz, na cabeça, tô aqui. Então isso não cruza, né? O que vai acontecer é o seguinte, a partir do momento que o indivíduo se sintoniza com aquela energia de baixo nível, acontece, obviamente, a assimilação dessas energias. Exato. Agora, o que é difícil para a gente? Manter esse sarrafo alto o tempo inteiro. Isso que é difícil, porque a vida nossa como que é? Muito assim, ó. Muito assim. E com frequência a gente está mais assim do que assim. Quando a gente fala em trabalhos de magia negra, macumba e tudo mais, é preciso ver o que existe por detrás disso tudo. O que existe por detrás disso tudo? Energia negativa, energia de baixo nível, que é lançado de um local, ou de algum objeto, ou de uma pessoa, tendo como alvo outra pessoa. No livro Magia de Redenção, Ramatiz explica com detalhes como que funciona esse processo aí. E vou ser sincero, nem tudo que está lá eu consegui assimilar. Né? E algumas coisas eu coloquei meio que de quarentena, mas o que ele fala ali com relação à movimentação de energia de baixo nível é uma realidade. O que é o feitiço? Todo ato de movimentação de energias de baixo nível é um ato de enfeitiçamento. Então, se você tem o costume de falar mal o tempo inteiro de alguém, você está enfeitiçando aquela pessoa. Porque você está gerando energias negativas em você e jogando naquele indivíduo o tempo todo. É uma magia negra. Nós praticamos isso sem saber. Quando você pensa negativo de um indivíduo, você está movimentando energias ruins em prol daquele alvo, jogando nele. E se a pessoa estiver fraca energeticamente falando, com a sua energia áurica baqueada, ela vai assimilar aquilo. E ela vai interiorizar aquela energia que vem carregada com ódio, com raiva, com inveja, com desejos ruins. Você está enfeitiçando aquela pessoa. Sem precisar de usar frango, farofa, vela preta, sem precisar. Energias de baixo nível. Né? O que existem nesses rituais de magia negra é que esses objetos, eles são, vamos dizer assim, preparados de tal forma a funcionarem como, vamos comparar, como sendo materiais radioativos em termos energéticos. Ou seja, ao invés de você ficar continuamente pensando em fazer mal para uma pessoa, o tal do feiticeiro ou do macumbeiro, utilizando uma boa
um bom auxílio por parte de indivíduos de baixo nível, desencarnados, faz daquele objeto ser uma fonte radioativa constante de energia de baixo nível para aquela pessoa. Tanto que nesses trabalhos normalmente tem algum objeto daquele indivíduo, né? Alguma coisa, algum objeto de uso pessoal daquela pessoa, que é como se fosse um endereço vibratório daquela pessoa. Mas no fundo, o que é isso? Movimentação de energia de baixo nível. Coisa que a gente faz o tempo inteiro. Infelizmente. Aqui em Pouso Alegre, outros anos atrás, teve um personagem assim, importante na época aqui em Pouso Alegre. E ele estava sendo processado por tráfico. E parece que ele mexia também. Processado. Aí chegou até a terceira instância. Ele fez uma entrega, um trabalho de magia mais retirado aqui, assim na roça aqui em Pouso Alegre, que precisou depois da prefeitura pegar uma caçamba para tirar a entrega que ele fez. Ô, louco, mas que Matou muitos animais, não sei quantos quilos de vela, assim, olha, você acredita que chegou, tinha dado, parece que tinha sido condenado na primeira, segunda instância, na terceira, com esse trabalho, não se livrou da. Mas é aquele princípio. Geralmente quem faz a magia negra, a primeira pessoa que se suja é a pessoa que fez. Porque esses indivíduos que são, vamos dizer assim, são chamados feiticeiros ou magos, né? O que eles não sabem é que eles estão utilizando espíritos inferiores para fazer com que esse trabalho realmente seja levado a efeito. E esse pessoal aí, esses trevosos, eles querem retorno. Então, uma vez desencarnado o tal feiticeiro ou macumbeiro, ele vai servir de escravo na parte espiritual por parte desses indivíduos que ali estão. Só um segundinho, vamos terminar aqui, está quase a nossa hora, 8:55. Fotografia do pensamento é isso que a gente viu. E a telegrafia do pensamento? O que é a telegrafia? É quando o indivíduo envia um pensamento, o outro capta conscientemente. É a chamada telepatia. Conscientemente. Dá para fazer isso? Dá para fazer testes assim? Dá. O Leon Denis, no livro No Invisível, ele fala que isso é perfeitamente possível de levar a efeito. Mas são necessárias algumas condições. Como, por exemplo, dedicação e perseverança. Então, ele cita o caso ali de 2 amigos que resolveram fazer esse tipo de experiência, de testes. De um ficar enviando mensagens mentais para o outro. Levaram 2 anos, e olha que faziam isso todos os dias num determinado horário. 2 anos para que um deles conseguisse captar de modo mais nítido uma palavra que o outro havia pensado. E depois de um certo tempo, uma frase, depois parágrafos, enfim, textos mais longos. Quer dizer, isso dá para acontecer? Dá para acontecer. Mas há necessidade de treino, há necessidade de esforço e perseverança. E olha que eu estou falando de 2 indivíduos em que um quer mandar a mensagem e outro quer receber. Isso é fundamental. Diferente do caso, né, em que você não quer mandar uma mensagem mental para mim, mas eu capto a sua mensagem. É só a gente ver nas obras espíritas o quanto que os benfeitores espirituais fazem isso com facilidade. Às vezes o André Luiz está lá, pensando em alguma coisa, o mentor que está do lado dele fala o seguinte: já sei o que você está pensando. Captou o pensamento dele. Por quê? Porque o pensamento que nós produzimos não fica girando na nossa caixa craniana. Ele é espraiado, ele se dissolve, ele vai, né? Ele não fica aqui retido no nosso corpo físico. E nesse espalhamento, havendo algum indivíduo com o necessário treinamento e com o necessário grau de sensibilidade, ele capta aquele pensamento conscientemente e vai descobrir aquilo que você está pensando. Descobre. Nós só não, nós fazemos isso, talvez de maneira meio que inconsciente. E é muito comum indivíduos que convivem há muito tempo debaixo do mesmo teto desenvolver esse tipo de coisa. Marido e mulher que estão lá há 20, 30, 40 anos casados, de repente um fala e o outro fala assim: nossa, mas está pensando exatamente nisso que você falou. Porque cria-se ali uma necessária sintonia.
Os dois que ali estão sintonizados, né? 20, 30, 40 anos convivendo juntos. Existe uma identificação energética ali, né? Então, o que um está pensando, o outro pode estar sentindo. Às vezes ele não define nitidamente o que ele está pensando, mas sente o estado energético dele. Sente o estado espiritual. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, ele retrata um caso de um indivíduo casado há algum tempo com uma mulher, e esse indivíduo estava tendo um caso com uma outra, e a mulher sabia. Ele não falou nada, né? Mas as energias que eram externadas pelo pensamento dele e pela forma pensamento da mulher que estava presente ali no ambiente, ela captava e intuía que alguma coisa estava de errado com o marido. Uma espécie de telepatia. Nós só não fazemos isso com muita facilidade devido à grosseria dos nossos corpos. Porque em mundos onde a humanidade é mais evoluída e onde o corpo físico é menos grosseiro, essa forma de comunicação vai ser constante. Nós não vamos precisar abrir a boca para poder falar. Não vamos. Por quê? O pensamento vai de mente a mente e você vai compreender o que o indivíduo quer te dizer sem necessidade dele falar. Em planos espirituais, isso já acontece. Não tanto em nosso lar. Porque em nosso lar existem ainda muitos espíritos mais vinculados à Terra. Mas se você pegar colônias espirituais mais elevadas que nosso lar, a forma de comunicação é de mente a mente. Pensamento a pensamento. Alguém pode estar pensando, nossa, mas seria tão legal a gente ter isso aqui, né? A gente saber o pensamento dos outros. Será? Pensa bem, olhar para você e saber, por exemplo, né, o teu código bancário, o teu cartão. Olha como é que é o nosso nível evolutivo. A gente ia querer sondar o pensamento dos outros para saber senha bancária, senha do celular, para ficar sabendo coisas que aquela pessoa está pensando, para depois chantageá-la. A gente é bem capaz de fazer isso, né? Felizmente, a nossa comunicação, por enquanto, está mais no nível verbal e escrita. Mas vai chegar um momento, e isso já está se desenhando, porque já acontece aqui ou ali, de que essa forma de comunicação telepática, que nada mais é do que a leitura do pensamento alheio, vai ser coisa cada vez mais comum. Mas aí nós vamos ter a ética suficiente para saber como utilizar. Né? Até lá, meu amigo, até lá vai chão. E haja chão. Ainda bem. Graças a Deus. Ok? Tem um filme interessante, um filme de ficção, né? Vocês assistiram? Minority Report, com Tom Cruise, em que existem 3 sensitivos, né? Eles ficam até boiando assim numa piscina, né? E aí eles captam o pensamento de algum indivíduo fora da cidade lá, né? O indivíduo está na cidade e esse indivíduo está com a intenção de matar alguém. Então eles captam o pensamento do indivíduo, a polícia vai lá e prende o indivíduo antes dele executar o crime. É um filme muito interessante, Minority Report, né? Quer dizer, o indivíduo é preso antes de concretizar o ato. Se é que ele vai concretizar o ato também, né? Porque fica naquela. Eu posso pensar, mas pode ser que dali a pouco eu mude de ideia, né? Ou pode ser que não concretizou aquela situação ainda, né? Pensar não é crime, por enquanto, porque as coisas nos dias atuais, vou te falar uma coisa, viu? O negócio está feio. Daqui a pouco até pensar vai ser crime, você vai ser preso por pensar. Vamos lá então, pessoal. Elevando o nosso pensamento a Deus, buscando nessa fonte inesgotável de amor e paz, a tranquilidade para os nossos dias. E que essas lições de hoje possam nos induzir no esforço sincero e legítimo de mudarmos a nossa onda mental. Assim como a lâmpada gera energia elétrica que se espalha ao redor dela, nós somos um centro produtor constante de energias que se espalham ao nosso redor. A nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações,
Tudo isso nada mais é do que a materialização daquilo que a gente pensa. No fundo, tudo se resume ao tipo de pensar. Sabedores desse mecanismo, caso queiramos mudar algum aspecto da nossa vida, se desejamos ser uma pessoa melhor, mais honesta, mais digna, mais fraterna, se desejamos combater algum vício, alguma má tendência, comecemos pelo pensamento. Nada que é de ordem exterior vai resolver, na sua essência não. Mas, a partir do instante em que a vontade de melhorar surgir e que a perseverança dessa vontade se fizer presente, a nossa onda mental muda e com ela, automaticamente, a nossa vida mudará. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.